Olá a todos, Honorato falando aqui do Núcleo de Aprendizagem Espiritual e hoje eu queria trazer um tema para a gente poder refletir sobre o espírita e o espiritismo. Ah, a gente pode até olhar, né, pegar os dois termos e falar, mas é a mesma coisa, né? Uma pessoa que é espírita, ela pratica o espiritismo ou vice-versa, né? Todos que estão no espiritismo são espíritas, né? E esse foi um tema que eu estava refletindo comigo, estava pensando muito, né, sobre se eu me considero espírita, se eu sou espírita, se eu não sou, né? Ah, bom, para quem não conhece o espiritismo, né, ela é uma doutrina. Ah, nós temos aí um ícone chave aí que é o Allan Kardec. E esse foi a alma, o espírito, a pessoa que fez tudo que a gente chama de codificação, tá, da doutrina espírita. Dentro de experimentos, tá? Não foi nunca no achismo, eu acredito que é isso, ou eu acho que é isso. Não, tudo dentro de um de pontos racionais, tá? Mas que ele, dentro dos próprios estudos que ele foi fazendo, ele identificou que existia uma inteligência, tá? Por trás de acontecimentos que tinha, né? Na época, coisas que a gente ouve muito falar, né? Por exemplo, eu vi um vulto, eu ouvi uma voz, eu vi alguma coisa se mexendo sozinha. O que tudo antes de Allan Kardec eram processos aleatórios ou às vezes até situações que eles julgavam ser coisas do mal, né? E o Allan Kardec veio exatamente para fazer essa ciência, para explicar que existe algo inteligente por trás desses movimentos, dessas falas, dessas aparições. Então, o Allan Kardec, dentro dos estudos dele, ele fez 5 livros, tá? São 5 livros super importantes, que é o que sempre qualquer centro espírita, qualquer lugar que você frequente, vai falar para você ler, tá? Dentre eles, o que eu julgo o principal, tá, a opinião minha, que é o Evangelho, tá, o Evangelho Espírita, o Evangelho de Jesus Cristo, porque lá a gente tem os processos morais, tá, como nós devemos ser como pessoa, tá, tudo que a gente busca dentro da nossa reforma íntima, tudo que a gente busca para ser uma pessoa melhor, está dentro do Evangelho, tá. Tem os outros livros lá que são importantes para estudo do Espiritismo, então tem lá o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, tá? A Gênese, Obras Póstumas, tá? Todos eles são muito importantes e muitos outros livros de muitos outros autores também são muito importantes. Eu estou falando do Allan Kardec porque foi o ícone principal ali, né? Ah, que fez essa codificação, que fez esse compilado de todos os estudos e colocou isso em literatura, tá? Para que a gente pudesse estudar os acontecimentos. O que é importante, o que é legal de tudo isso daí dentro do Espiritismo, por isso que eu falei, eu julgo o mais importante, pelo menos para mim, é o Evangelho, que é sobre o ponto que eu quero falar, né? Eu estava pensando comigo se eu sou espírita ou não, ou se eu simplesmente acredito, né, nas teorias espíritas. E eu cheguei exatamente nesse ponto, né, que eu fiquei raciocinando comigo. Se eu sou espírita, o que me faz espírita? É simplesmente acreditar que existem espíritos, que existe vida após a morte? O que me faz espírita é acreditar que existe reencarnação? Ou são os processos morais, tá? São as ideias de como eu devo ser como pessoa que estão escritas lá no Evangelho. E às vezes pode até parecer, por isso que eu comecei o vídeo falando exatamente sobre isso, né? Pode até parecer a mesma. Tudo o mesmo conceito, a mesma ideia, mas não é, meu. Não é.
eu posso acreditar em reencarnação, em espíritos, e assim vai, em vida após a morte, e não seguir os preceitos ali de Jesus Cristo, tá? Um ponto muito importante de todo espírita, claro, é que você seja cristão. Antes de tudo, você tem que ser cristão e você precisa acreditar, claro, né? Você tem que ter consigo aí que as ideias de Cristo são ideias importantes para a sua caminhada, para a sua evolução, para você ser uma pessoa melhor. E para a gente ser um espírita, para eu poder chegar e falar assim, eu sou um espírita, eu tenho que atender muitos, talvez se não todos, as ideias, pelo menos as ideias que estão lá no Evangelho, na minha opinião. Acreditar que existe vida após a morte, ou até que você seja um médium e você tenha sensibilidades de audição ou de ver espíritos, né, e assim por diante, eu acredito que seja mais fácil do que você seguir todos os preceitos que estão lá dentro do Evangelho. Eu ouvi uma frase uma vez e ela realmente é uma frase muito forte. Todos os ensinamentos de Jesus, todos os ensinamentos que estão dentro do Evangelho, eles são muito simples, né? São super simples, mas nem todos são fáceis. Então, se a gente começar a pensar aqui, de tantas ideias que tem lá, seja do julgamento, do perdão, né? Tem muitas coisas lá que a gente olha e fala assim, não, isso eu não faço, por exemplo, roubar, matar, tal. Ah, isso aí eu não faço, isso é mais, vamos falar, é mais fácil, né? Mas e sobre o julgamento, sobre o perdão, sobre a indulgência, né? Da gente aceitar que às vezes alguém tem ideias diferentes ou tem atitudes diferentes que as nossas. Esses são os pontos que realmente são os mais difíceis. Então foi nesse ponto que eu cheguei e foi o que eu mais fiquei pensando. Se eu sou espírita ou não. E é bem complicado, né? Eu me coloco numa posição de um estudioso da doutrina, de uma pessoa que tenta seguir todos os passos da doutrina. Mas eu cheguei nessa vestimenta ali, será que eu posso vestir a camisa e falar que eu sou um espírita pleno? Que eu sou um espírita, que eu sigo todos os conceitos? É muito difícil, não é simples, não é fácil. A gente sabe tudo que está lá, tudo que a gente precisa fazer, mas a gente erra. A gente tem que entender que muitas vezes a gente a gente não consegue ser perfeito, né? A gente não consegue acertar todas as vezes. E eu acredito que essa seja a ideia do espiritismo, a ideia do espírita. Se você aceitar que você está em evolução plena, constante, eterna evolução, isso te dá um fardo um pouco mais leve, um fardo um pouco mais tranquilo de você carregar. Então, assim, hoje em dia apesar de gostar muito, eu gosto muito da doutrina espírita, é o lugar que eu frequento o centro espírita, eu gosto de estudar sobre isso, mas muitas vezes eu me coloco nessa posição. Eu posso dizer que eu sou um espírita, sendo que eu erro tanto, sendo que muitas vezes eu falho. O espiritismo, ele não é fácil. O espiritismo não é só acreditar que existe vida após a morte. Não é só acreditar que nós estamos em processos reencarnatórios, que essa não é a minha única vida, que eu já tive vidas lá para trás e que eu terei outras ainda para frente, até eu conseguir uma evolução boa, que eu consiga sair até desse mundo e para mundos melhores, como diz no próprio Evangelho, que existem muitos outros mundos. É um assunto bom para se pensar, né? Às vezes a gente fica... Se a gente for um pouco mais humilde, a gente tenta se colocar numa posição um pouco mais tranquila. Se eu fosse hoje falar uma pessoa, se eu considero alguém espírita,
eu considero. Chico Xavier, para mim, ele é espírita. Ele foi espírita, ele é espírita ainda, na onde ele se encontra, por todo o trabalho que ele já fez, por todo o trabalho que ele faz. Por todos os livros, por todos os ensinamentos, por toda a caridade, por todas as conversas, por todos os sorrisos que ele teve. Ele eu considero uma pessoa que é espírita. Mas temos muito que aprender ainda, né? Eu acho que a ideia é essa, faz parte aí de todo mundo, né? Então eu gostaria de deixar essa pontinha aí de raciocínio. Espero que ajude a todos a pensar um pouco mais. Não que a gente tenha, que a gente carregue isso, né? Esse fardo pesado de não, eu não posso dizer que eu sou espírita, ou que eu sou, que eu não sou, mas que a gente pense sempre assim, será que realmente eu estou aplicando, que eu estou agindo realmente como toda a doutrina ensina pra gente? Beleza, pessoal? Beijo a todos, até uma próxima aí. Fiquem todos com Deus e até mais.